Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia, haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magedo. 13 Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só, em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, você já se perguntou quem realmente é Jesus para você? Não como uma resposta catequética ou teórica, mas no íntimo do seu coração. Quem é Ele para você quando a dor bate à porta? Quem é Ele quando tudo vai bem? Quem é Jesus quando você está sozinho, quando ninguém te entende, quando o mundo parece exigir máscaras e fingimentos? A resposta a essa pergunta é mais do que uma opinião religiosa. É um espelho da nossa fé, da nossa identidade e do nosso destino eterno. Hoje, a Palavra de Deus nos convida a um mergulho profundo na essência do nosso relacionamento com Cristo. Somos chamados não apenas a reconhecê-lo como Messias, mas a unir nosso coração ao dele. Vamos percorrer juntos as 3 leituras que nos levam, como em uma escadaria espiritual, a compreender quem é Jesus, quem somos nós nele, e o que isso nos pede em resposta. A primeira leitura, do profeta Zacarias, nos traz uma das profecias mais comoventes e impactantes do Antigo Testamento. Ele diz: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplica. Eles olharão para aquele que traspassaram. Imagine esse momento. Um povo que reconhece a sua culpa, que contempla aquele a quem feriu, e que, em vez de se afundar em desespero, recebe um espírito de graça. Essa passagem nos transporta diretamente ao Calvário, quando o lado de Cristo é traspassado pela lança. E ainda hoje, somos convidados a olhar para ele, não com curiosidade, mas com conversão. Zacarias nos fala de um lamento tão grande quanto o de Haddad e Rímon no campo de Megido, uma referência a uma dor coletiva, quase insuportável, como quando perdemos alguém que amamos profundamente. É um lamento que cura. É o choro que purifica, pois daquele que foi traspassado brota uma fonte de água viva, símbolo do batismo, da graça, da renovação. Irmãos,
Quando olhamos para a cruz, não vemos apenas dor, vemos uma porta aberta para a vida eterna. E é nessa porta que entra São Paulo na segunda leitura, aos Gálatas. Ele afirma com poder e ternura: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. Você consegue sentir o peso e a leveza dessa declaração? Não somos apenas seguidores. Somos filhos. Não somos estranhos. Somos herdeiros. E não importa se éramos judeus ou gregos, escravos ou livres, homem ou mulher, em Cristo somos um só. Irmãos e irmãs, essa é uma revolução de identidade. O mundo vive nos rotulando: pobre, rico, fraco, bonito, falho, indigno. Mas Deus nos chama de filhos. E mais, nos convida a nos revestir de Cristo. Pense nisso como uma nova roupa, mas não qualquer roupa. É como colocar uma armadura de luz, um manto de misericórdia, uma veste de rei. Isso muda tudo. Porque quando me vejo como filho de Deus, começo a tratar o outro também como filho. Quando me revesti de Cristo, o pecado começa a incomodar, a mentira pesa, a injustiça fere. Porque Cristo agora vive em mim. O batismo é o ponto de partida, mas viver como batizado é a jornada. E então chegamos ao Evangelho, que nos corta e nos cura ao mesmo tempo. Jesus faz a pergunta mais importante da nossa vida: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, inspirado pelo Pai, responde: o Cristo de Deus. E então Jesus diz algo que choca: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus revela a cruz. Ele revela o caminho. E depois, com amor radical, nos convida a segui-lo. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. É aqui que a fé se torna real. Jesus não promete facilidade. Ele não diz: me siga e tudo será confortável. Ele diz: me siga, e morrerá com seus desejos egoístas, com sua vaidade, com sua sede de controle. Mas viverá de verdade. Queridos irmãos, Jesus não quer apenas admiradores. Ele quer discípulos. Ele quer aqueles que, como Pedro, reconhecem que ele é o Cristo, mas também aceitam que ser dele é carregar a cruz, todos os dias. A cruz não é um castigo, é um caminho. É a ponte entre o eu egoísta e o eu santificado. É o lugar onde eu deixo de lado meus caprichos para amar de verdade. É a oportunidade diária de morrer para a velha vida e ressuscitar para a nova. Pensemos em exemplos concretos. A mãe que acorda de madrugada para cuidar do filho doente, essa é sua cruz, e ela carrega com amor. O jovem que se recusa a seguir a multidão e vive com integridade, ele toma sua cruz no silêncio do cotidiano. O pai de família que trabalha honestamente, mesmo quando seria mais fácil ceder à corrupção, ali está a cruz sendo vivida. A idosa que, mesmo na solidão, reza todos os dias por sua família e oferece seu sofrimento com fé. Sua cruz tem valor eterno. Reparem que Jesus diz: tome sua cruz cada dia. Não é uma vez na vida. É diário. É constante. É íntimo. Cada um tem sua cruz, e ela não precisa ser espetacular, mas precisa ser carregada com fé. E aqui entra uma imagem poderosa. Pense na cruz não como um fardo esmagador, mas como uma chave. Sim, uma chave. Aquilo que parece pesado demais é, na verdade, o instrumento que abre as portas do céu. A cruz é a chave que abre a porta do sentido da vida, porque ao carregá-la, nos unimos àquele que a carregou primeiro e que venceu a morte. Queridos irmãos, hoje somos convidados a 3 movimentos profundos. Olhar para aquele que foi traspassado, deixar que a cruz de Cristo nos toque, nos quebre e nos cure. Revestir-nos de Cristo, assumir com convicção a nossa identidade de filhos e viver de acordo com essa dignidade. Carregar a cruz diariamente, com humildade, coragem e esperança, sabendo que a cruz, quando unida ao amor, se transforma em salvação. Termino com uma pergunta:
a mesma que iniciou o Evangelho de hoje. E vós, quem dizeis que Jesus é? Sua resposta pode mudar o mundo. Ou melhor, pode mudar seu mundo. E quando você muda, tudo ao redor começa a se transformar também. Então, diante do altar, diante da palavra, diante da cruz, olhe para ele. Reconheça, ó revestido de Cristo, com a cruz nos ombros e o amor no coração, caminhe. Porque quem perde sua vida por causa dele, a salvará. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.